Bem-vindo ao canal aí, eu sou o pastor Delcio Gomes, trazendo mais uma série de estudos profundos para você aqui. Hoje vamos responder a essa questão, a essa pergunta que intriga muito as pessoas aí, a sociedade, a humanidade de forma geral, né? O que acontece após a morte? Existe vida após a morte? Nós vamos nos basear na parábola entre o rico e o Lázaro. Essa parábola está descrita em detalhes aí em Lucas 16, em outros evangelhos também pode ser encontrada, mas em Lucas aí nós vamos ver a representação que Jesus ele cita essa parábola. Tem algumas linhas teológicas que não acreditam que era apenas uma parábola, que interpreta o texto como um texto literal, ou seja, um acontecimento, uma história real que havia acontecido antes do tempo de Jesus e Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabia que havia acontecido a história entre Rico e o Lázaro. Por que eu estou falando que não se trata de uma parábola? Porque nenhuma parábola cita nome de pessoas. E nessa parábola está citando o nome de Lázaro. Por isso existe uma linha teológica que acredita que esse foi um acontecimento real. Até porque quando você vê na epígrafe do texto lá, aqueles subtítulos que tem ali, aqueles subtítulos não fazem parte da Bíblia original. Os organizadores da Bíblia, através dos séculos, dividiram os textos para ficar mais bem compreendido. Não que isso atrapalhe, mas que quando você vê lá a parábola do rico e Lázaro, não necessariamente é uma parábola, né? Jesus está contando a história que possivelmente aconteceu. Mas vamos ao fato que morreu o rico e morreu também Lázaro, e ambos foram sepultados, desceram à sepultura aí. E o que acontece então? Lázaro foi para um lugar de paz chamado seio ou colo de Abraão, e lá estava o próprio pai Abraão, o consolando ali das dores, do sofrimento que ele teve na terra. E de um outro lado, separado por um abismo, estava lá o rico, aquele que gozou e desfrutou de tudo nessa terra, não que riqueza seja pecado, mas esse rico aí não foi o caso dele, ele realmente pereceu, mas eles estavam no mesmo ambiente. Observe que é a mesma dimensão separada por um abismo. De um lado está Lázaro e do outro lado está o rico, separados por um abismo, onde um vê o outro. Tanto é que o rico, ele vê Lázaro, ele consegue saber quem é Lázaro, e ele fala: Pai Abraão, permita que Lázaro pelo menos coloque o dedo na água e coloque na minha boca, porque eu estou em tormento. Aí ele fala: estamos separados por um abismo e ninguém daqui pode passar por aí. E aí o rico fará outro pedido a Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro volte na terra e comunique aos meus 5 irmãos como que é isso aqui, para que eles não venham para o mesmo caminho que eu vim. Aí Abraão também vai dizer que nem que se o morto ressuscitasse, eles iriam converter dos seus caminhos. E que eles já tinham Moisés e os profetas, que eles deveriam ouvir Moisés e os profetas. Se eles ouvissem Moisés e os profetas, eles não iriam parar naquele lugar de tormento em que estava o rico, né? Então vamos resumir a história. Então é esse o quadro. É um mesmo ambiente, observe que é uma mesma dimensão, separado por um abismo, onde em um lugar de tormento, esse lugar é conhecido como inferno. Esse lugar é o inferno. O outro lugar é o paraíso, onde está Lázaro, Abraão e todos os que morreram, digamos, com salvação antes de Jesus. Então, observe que até o momento de Jesus existe esse ambiente. Esse lugar chamado paraíso, esse não é o céu, tá? Esse lugar chamado paraíso não é o céu. Mas lá o outro lado é o inferno, que nós conhecemos como o inferno mesmo, lugar de tormento. Observe que até o momento em que Jesus ainda está vivo na terra e ele vai morrer na cruz do Calvário, daquele momento para trás, todas as pessoas que morriam salvas, seguindo os preceitos da lei de Moisés, seguindo os conhecimentos da palavra de Deus, eles morriam e desciam para esse lugar chamado paraíso. E os que morriam fora da palavra de Deus, ou os que morriam perdidos, morriam sem salvação, iam para o inferno. Mas observe o fato: quando Jesus ele morre, ele fica 3 dias morto, ele vai descer às partes mais baixas da terra, as entranhas da terra. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 9, está descrevendo isso, né? Aquele que subiu, mesmo que desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. O que Jesus faz? Olha, preste atenção, quando Jesus morre na terra, ele desce até esse lugar chamado paraíso, o lugar onde está Abraão,
onde está Isaac, está Jacó, está os profetas, está Lázaro que havia morrido, embora salvo, digamos assim, essas almas estavam reservadas nesse lugar. Então Jesus ele desce para resgatar, para levar cativo o cativeiro. Então ele vai e resgata todas essas pessoas que estavam aguardando a salvação em Jesus Cristo. É interessante que a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, ele é válido para as pessoas que morreram até antes dele. Ninguém poderia entrar no céu a não ser através do sacrifício, ou aceitando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então todas as pessoas foram resgatadas por Jesus. Então Jesus ele ressuscita aqui na terra. E é interessante quando ele ressuscita na terra, olha só o que acontece. Em Mateus 27, 52, fala que quando Jesus ressuscitou, abriram-se os sepulcros. E os santos do passado, todos aqueles que morreram do passado que estavam lá embaixo, nesse lugar cativo, né, aguardando serem resgatados, eles ressuscitaram aqui na terra. E os crentes do tempo presente, lá quando Jesus ressuscitou, encontraram com esses santos que ressuscitaram do passado e os conheceram. E a palavra fala que eles entraram na Cidade Santa. Olha só que mistério aí. Então eles entraram direto na Cidade Santa. E Jesus ressuscitou. A palavra fala também que Jesus apareceu por mais de 40 dias aqui na terra, até o último dia, até estar no Monte das Oliveiras, conversar com os discípulos e entrar no céu. Então o que vai acontecer? Lá, esse lugar que é a mesma dimensão, chamado Hades, separado por um abismo, onde de um lado há o lugar de paz, que é considerado o seio ou o colo de Abraão, que é o paraíso, e do outro lado um lugar terrível chamado o inferno. Hoje, o lugar de paz, o lugar chamado paraíso, está completamente inabitado. Não existe ninguém lá mais. Existe ainda o abismo e de um lado ainda existe o inferno, onde o número de pessoas, de almas no inferno aumenta a cada dia desde aqueles tempos que Jesus contou essa história. E ele foi lá e resgatou todas essas almas e eles ressuscitaram na terra e entraram no céu. Então vamos agora à questão. Quem morre hoje? Ah, pastor Delcio, quem morre hoje? O que acontece com essa pessoa? Quem morre hoje salvo, quem morre hoje na condição de ter aceitado o sacrifício de Cristo, ter deixado seus pecados, vai morrer e vai subir direto para a Cidade Santa. Porque os santos do passado, quando Jesus os resgata, eles ressuscitam na terra e a palavra fala que eles entraram na Cidade Santa. Então não tem nada disso que a pessoa fica como se fosse em sono profundo, em estado de coma, ou o espírito, né? A alma fica ali totalmente dormindo para depois ressuscitar no último dia. Não tem nada disso. A pessoa vai entrar direto e é no céu mesmo, no céu que nós conhecemos como céu, que é a Cidade Santa, né? Onde há mansões celestiais lá, onde Jesus foi nos preparar um lugar, né? Ele disse, eu vou preparar moradas. Então, daí que surge a ideia das moradas eternas, da Cidade Santa, das mansões celestiais. E quem morre hoje perdido, quem morre hoje nos seus pecados, lamentavelmente não aceitaram a Cristo, descem para o lugar chamado inferno. E o inferno não é um lugar definitivo. O inferno, na verdade, é uma prisão temporária, onde nós estaremos falando isso, explicando mais sobre o inferno no próximo vídeo. Então eu creio que tenha esclarecido para vocês o que acontece após a morte. Quem é salvo vai entrar direto no céu, na Cidade Santa, onde está Deus, vai ver Jesus, vai encontrar, vai ver anjos, vai estar totalmente consciente. E quem morre perdido desce totalmente consciente também, onde está o rico até hoje, onde está todas as pessoas perdidas que morreram sem salvação. Deixe o seu like, vai nos ajudar muito. Eu peço a você, me ajude a propagar esse canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, faça seu comentário aqui, dê sugestões para novos temas, para os novos vídeos e vamos continuar firmes aí, unidos até a volta de Cristo. Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!